Portanto, sejam bem-vindos ao novo episódio do Loki Mecum. Desta vez temos o convidado, o professor Paulo Flores. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, professor. Tudo bem? Olha, antes de iniciarmos, vou fazer só um texto introdutório para sabermos quem é a pessoa que está aqui connosco presente. Nascido há 50 anos em Vieira do Minho, Paulo Flores é licenciado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Minho e pós-doutorado pelo Instituto Federal de Tecnologia da Suíça e pela Universidade do Arizona, certo? Certíssimo. Trabalha há 25 anos na Universidade, sendo professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica e investigador do Centro de Microsistemas Eletromecânicos. Recebeu também prémios científicos em vários países e é autor de meio milhar de publicações científicas, técnicas e pedagógicas. Presidiu a Sociedade Portuguesa de Biomecânica, está na lista World's Top 2% dos principais cientistas do mundo pela editora Elsevier, disse bem? Elsevier, exatamente. E coordena ainda o maior festival europeu de minicarros, o tal conhecido Race Party, que a 24 de maio conta sempre com cerca de 300 participantes de 5 universidades portuguesas. Professor, nenhuma mentira, não é? Está tudo certo? Exatamente. Até aqui está tudo bem? Impecável. Professor, ouvimos há pouco tempo que uma notícia que chegou às nossas mãos, que o professor foi nomeado como editor-chefe da revista Mechanism and Machine Theory. É uma nova posição? Se quiser falar um pouco sobre isso, como é que é isso? esta revista? Como é que chegou a esta posição? Ora bem, meus caros, muito boa tarde. Eu em primeiro lugar gostaria de dizer o seguinte: agradecer o vosso convite e explicar porque é que eu aceitei o vosso convite. Força, professor, ok, já avançado. Primeiro, eu não sei se vou destruir o vosso podcast, mas é o que sair daqui. Eu aceitei o convite porque tenho muito respeito por vocês. Obrigado, professor. Muito obrigado. E depois porque vou aprender. Junta estes dois ingredientes, eu não podia dizer que não. Sim, sobre senhor. esta posição de editor-chefe de uma revista conceituada, é muito importante. Foi o primeiro português a ser editor-chefe nesta área de teoria de máquinas e mecanismos, primeiro português em 50 anos da revista. Portanto, é para nós, Portugal, Um grande feito. se quisermos Minho, e depois pessoalmente, uma satisfação. Claro. Isto normalmente são posições, eu não diria concorridas, porque isto não é por concurso. Normalmente, o que é que as editoras fazem? Com os editores anteriores, selecionam, vamos dizer assim, aquela pessoa que dá garantias de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito. É mais ou menos como na Amecum, há um presidente, depois há uma lista de continuidade, se calhar vou destruir a concorrência, mas é mesmo assim, que vem dizer: este nome era interessante, depois vai ou não ser, Sim. o futuro vai dizer. Claro, Mas foi sim. mais ou menos nesse espírito. Professor, também já nos tinha falado que teve várias experiências na América, tivemos a oportunidade de ouvir histórias muito engraçadas sobre o professor na América. Tal que nós já dissemos na introdução, o professor tem uma relação com a Universidade de Wichita, que nos tinha falado também. Como é que tem sido a experiência de trabalhar, não é? De fazer parte desta pesquisa no País dos Sonhos? O que é que está a fazer bem aí nesse local? Este desafio nasceu em 2002, quando eu conheci o professor Hamid Lankarani, que é uma autoridade nesta área da biomecânica, dinâmica de sistemas mecânicos, engenharia aeroespacial, portanto é uma autoridade. E quando eu comecei o doutoramento, eu tinha 2 orientadores. O professor Pimenta Claro, no Minho, da área do projeto mecânico, triologia, e tinha o professor Jorge Ambrósio, de Lisboa, da área da dinâmica de sistemas mecânicos. E o professor Jorge Ambrósio, logo no primeiro dia, disse: Paulo, estás disponível para ir para os Estados Unidos trabalhar com o professor Lankarani? Eu não percebi a pergunta, como é evidente. Não tinha conhecimentos para perceber o conteúdo da pergunta. Sim. Eu disse: claro que sim. Mas aquele claro que sim, daquele espírito de um jovem. Aventureiro, não é? Sim, mais inconsciente do que aventureiro, Ok. não é? Mas foi mais ou menos esse espírito. Tem corrido tão bem que esta relação mantém-se há 20 anos. Normalmente, o que é que acontece? Nós temos uma equipa de orientação e é como os nossos pais. Depois cada um tem que seguir o seu caminho. Não deixam de ser os nossos pais, Sim. mas nós temos a responsabilidade. Aqui manteve sempre esta ligação umbilical, que era o professor Jorge Ambrósio, que era o Wichita, ao professor Hamid Lankarani, que tenho que dizer, estão no meu leque de top amigos. Sim, senhor.
seja, para além de engenharia, também relações humanas que desenvolveu. Exatamente, e isso à medida que os anos vão passando por nós, É o que fica. é o que fica e podemos ter esse critério de filtrar mais Claro, sim, sim. em tudo na vida, não é? Claro que sim. Eu só convido para almoçar quem eu gosto, não é assim? Mas assim nos Estados Unidos já claramente que dá para ver aqui que já fui a muitos sítios. Tem assim alguma, sei lá, alguma história diferente ou a primeira vez que foi lá, alguma coisa que Uma experiência viu que queira nos Estados partilhar. Unidos que viu, isto realmente é um país dos filmes, não é? Há muitos episódios que eu podia contar. Eu agora estava-me a lembrar aqui de um que aconteceu em Wichita. Dois, com perspectivas diferentes. Uma delas é que eu fui com o professor Hamid Lankarani ao shopping. Como temos aqui o Guimarães Shopping. Mochila, computador no banco de trás, estão a ver? O dele também. Fomos ao shopping e eu, com aquele desconforto de ter deixado o computador no carro. Mas eu não queria ser inconveniente. Se o professor Hamid Lankarani deixou o computador, Também vou deixar o meu. Vou deixar. olha que se lixe, se me roubarem eu vou ter que refazer a minha vida. Só para explicar a tranquilidade e a segurança que é a cidade Sim, de sim. Wichita. Sim. Portanto, eu depois perguntei ao Hamid, mais tarde, já tinha mais confiança ao Hamid, que isto é espetacular. E ele dizia-me, para crescer uma família, aqui é tranquilo. Depois houve uma coisa de veras interessante, que havia uma... Eu já falei nisto aqui na aula inaugural, que havia em Wichita uma discoteca chamada Golden Grams. E eu ia quase todos os dias, porque fechava à 1h30. 1h30 da manhã, não é tarde, para nós é compatível Pois. com trabalhar no dia seguinte. Sim. E o que é que me chocou na 1h30? É que está tudo porreiro até à 1h29 e à 1h30 Está tudo. acendem as luzes todas e terminou tudo. Estão a ver aquele estado de binário Em de 0 ponto, para 1? não é? Sim. Não há aquela transição, aquele fade out, estão a ver? Isso foi uma coisa que me... Ficou. Nunca tinha tido uma experiência assim de passar de 1 para 0 ou de 0 para 1. Está na altura de deixar. É mesmo. Professor, não podíamos deixar de mencionar que possivelmente é mais conhecido por este feito na Race Party. Gostávamos muito de saber de onde é que veio, de onde é que surgiu esta ideia de que... Conte-nos um pouco mais sobre a Race Party em si. A Race Party, já vamos para a 10ª edição, em 2024, e este ano, pela primeira vez, foi uma Race Party nacional. E isto foi inspirado em algumas coisas que eu vi nos Estados Unidos, mas há uns 10 anos era diretor do departamento do professor Filipe Samuel. E o professor Filipe Samuel é daqueles colegas que estavam sempre a chatear. A sério, para novos... ele vai ver isto e vai ficar mais chateado, mas pronto. Para novos desafios, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ele era diretor do departamento e disse: Paulo Flores, se nós fizéssemos aqui uma race party, uma competição assim, eu não percebi nada. E disse que não, é evidente, não é? Tinha coisas para fazer. O que é verdade é que o professor Filipe lançou ali uma semente que hoje temos muito orgulho na Race Party, quer na perspectiva interna do departamento, quer na própria universidade, quer a nível nacional. Eu pensei que tinha vindo do gosto por brincar com carrinhos quando era mais pequenino e depois queria uma coisa mais séria, então Race Party. Isso naturalmente, não é? Como é óbvio, Todos não é? nós, quando Exatamente. éramos crianças, brincávamos com carrinhos, não é? Portanto, embora eu não devia dizer isto, mas vou dizer, há aqui alguns colegas, quando viram isto, um colega disse: isto não é trabalhos manuais, que não tenha noção do que se passa na Race Party, mas os alunos que já fizeram isto Sabemos que é engenharia pura. sabem que é uma, Sim, coisa, sim, sim. que é uma coisa diferente. Sim, sem dúvida. E mesmo ao longo das diversas etapas testa diferentes conhecimentos. Há diferentes Fantásticos, contextos que estão sim, aí. Mas os moldes em si, foi o professor que os pensou ou foi inspirado noutro... Fomos afinando o processo. No processo há aqui duas variáveis importantes. É que os fenómenos mecânicos não sejam nem demasiado rápidos, nem demasiado lentos, e depois que seja seguro. É praticamente impossível alguém magoar-se. Portanto, se eu estiver a falar com coisas que disparam a alta velocidade, como naqueles Fórmula 1 in school, pode haver aí graves lesões ou pior. Aqui é muito Tranquilo. provável que não haja assim Sim. nunca ninguém a magoar-se numa unha ou o que é que seja. Portanto, a segurança para nós sempre foi importante. Depois fomos aprendendo
A melhorar, não é? com o sucesso e insucessos de cada edição. Mas neste momento eu penso que temos a coisa perfeitamente consolidada e demos conforto de lançar o desafio Um patamar muito elevado, na minha opinião. aos colegas Sim, do sim. Porto, Coimbra, Sim. Aveiro e Lisboa. E até parece um pouco propositado, porque eu achei engraçado que, lá está, em termos dos conhecimentos que tive que aplicar, parece que ou já os tinha aprendido ou estava a aprender neste semestre, por exemplo, mesmo para o bloco em si de Madeira. Teve que ir à CNC para fazer o recorte. É engraçado, estávamos a aprender isso naquele local de rigidez da mola, lá já tínhamos aprendido em órgãos de máquina zoom. Enquadrou-se no momento. Exatamente, ou seja, parece que cai perfeitamente num local onde, digamos, conseguimos ter o conhecimento adequado para realizar um bom trabalho. Vocês também estão a ser simpáticos. Depois também reparem o seguinte: é mais difícil eu fazer um sapato para uma criança do que para um adulto. Zé. Ou seja, eu montar um carro, que a gente chama mini carros, é mais exigente do ponto de vista da construção mecânica. E a gente depois vê que há ali diferentes soluções. Tem mais do que parece, não é? É mais difícil do que parece. Professor, e eu agora, olhando um pouco mais do ponto de vista logístico da Race Party, ao caso falávamos disso à hora do almoço, que realmente é muito complicado e dá muito trabalho. Eu pergunto-me, onde é que o professor arranja patrocínios tão bons como os que arranja? Por exemplo, a Porsche, a Lexus. Como é que o professor, digamos, consegue empresas ditas tão boas que venham patrocinar aqui a Race Party? No início não era tão fácil. Hoje é mais fácil nós selecionarmos os sponsors que nós pretendemos, não é? E um bom sponsor também quer exclusividade. Se quer exclusividade, Pois. também tem que apresentar os argumentos, mas é mais ou menos nessa lógica. Quando foi a Lexus, tivemos só a Lexus, agora tivemos diferentes sponsors. Continental, também tivemos a Porsche, que é um parceiro sempre importante de termos por perto. Sim, claro. Mas sem dúvida que uma coisa que eu notei com o Race Party é que realmente o que o professor dizia dá muito trabalho, e em termos logísticos toda a parte de montagem do setup, desde ter a música, ter aqueles cartazes todos, ter as credenciais, isso tudo dá muito trabalho, e acho que pelo menos uma coisa que eu nem estava à espera foi chegar ao local e ter tudo tão bem organizado, os prémios ali. E acho engraçado, e gostava de partilhar isto consigo, que foi o professor, na mesa dos prémios, tinha uma coisa que dizia assim: por favor, mexer. E na minha cabeça, a primeira vez que olhei para aquilo, disse assim: por favor, não mexer. Li, não mexer. E eu jurava de pés juntos, punha os pés no fogo, como tinha lido, por favor, não mexer. E depois chegou à minha beira uma colega e me disse assim: já reparaste que ali diz por favor, mexer? E eu, não diz nada, não diz. Eu olho para ali, por favor, mexer. E foi mesmo, achei mesmo engraçado. Aquilo parece que é mesmo para enganar, mas foi super engraçado. Pois lá está. Como o professor tinha dito, lá está, isto envolve muita coisa por trás, e o professor não tem bem uma equipa que possa, não é, distribuir aquelas funções e ok, ficas encarregue disto, tem que haver um cérebro, e neste caso é sempre o professor, não é? Nós temos, sim, eu estou ali, mas temos aqui 2 ou 3 nomes que já têm alguma experiência, que é o professor Filipe Marques, Sim. está desde a primeira hora aqui a dar os seus contributos excepcionais, e a Mariana. Já têm experiência e hoje é mais fácil para mim, que eu lanço o início da Race Party e depois há muitos inputs que já vêm deles. E este ano também tivemos o brilhantismo ali do grupo do professor Helder Puga. A Inês, o José Grilo e o Diogo. Portanto, está tudo assim mais ou menos bem dividido. A questão dos prémios. É como eu chego a um museu e vejo ali uma coisa que eu gostava mesmo de tocar. E eles dizem não tocar, que é para não danificar ou para não partir. Eu, se chegasse assim e visse uns prémios, eu gostava de tocar. Claro. E eu fiquei surpreendido que a maior parte de nós vê ali o não e não está lá de Pois facto, é, não. mas engraçado. Não. Curioso que o nosso cérebro é preguiçoso. Não, mas por acaso achei mesmo piada. Não tinha reparado, por acaso, nesse Olha. E eu vou só deixar aqui assim a avisar a malta que este ano tivemos 500 euros para o vencedor que bateram o recorde O absoluto. recorde, sim. Para o ano já temos garantidos 1000 euros. E vamos tentar que sejam 5.000, que é 1000 euros para cada elemento do grupo. Um bom incentivo aqui. Vai ser o Tá ano lá. todo a dedicar só a fazer Está lançado o desafio. Está lançado o desafio. Professor, para quebrar aqui um bocadinho esta A dinâmica, não é? a dinâmica, vamos só fazer um joguinho, assim uma coisa muito simples. Vamos lá. O professor conhece o jogo Preferias? Vamos lá. Pronto, é só dizer, eu digo X ou Y, e o professor sem justificar diz só X ou Y.
o qual preferir. O objetivo é que seja rápido, professor. A primeira coisa que Que achar que é? é isso. Assentimento, feeling, não é? É isso. Exatamente. É o que se quer aqui. Professor, praia ou piscina? Praia, Ok. Lamborghini ou Ferrari? Ferrari, Ok. Ir a Marte ou fazer um avanço importante na medicina? a medicina. Ok. A medicina. Ronaldo ou Messi? Zia. Dizer. Pode dizer a sua opção, então, professor. Ronaldo Messi. É assim, Qual é o Zé? aqui vou ter que justificar. Pronto, claro, isto claro. pode ser O mais... Ronaldo é excepcional, é português, todos gostamos. Trabalha muito. O Messi tem aquele dote mais Talento, natural, não é? certo? Sim, sem dúvida. Pronto, se eu esquecer que sou português e tudo isso, eu punha os dois ali Na mesma balança. na mesma balança, depois dependia ali. A diferença era de gramas, é como na race part, a diferença ali é de milésimos. Sim. Ok. Carro elétrico ou combustão? Combustão, Ok. Energia eólica ou solar? solar, Ler Mentes ou ver o futuro? ver o futuro. Ver o futuro. Essa questão de ir a Marte, eu acho que ia a Marte, mas realmente uma cura para a medicina, depois íamos estar ali a salvar muitas pessoas. Não, foi uma boa resposta. As vossas perguntas X ou Y é como às vezes eu faço no teste, são perguntas sem resposta errada. Exato, é. Sim. Aquelas traiçoeiras que não estamos à Não espera. tem resposta errada. Exato. Exatamente. Ou seja, dá sempre isso São aos sempre- pontinhos. Exato. São sempre perguntas muito importantes, na minha opinião. Para um engenheiro, não é? São sempre perguntas muito importantes, a opinião conta sempre. Professor, muito bem. Vamos passar aqui a um tema, se calhar, mais sério, falar um bocado mais sobre engenharia, sobre qual é que acha que é a área da engenharia que terá maior evolução nos próximos anos. Se quiser dar a justificação, claramente. Afonso, eu agora fiquei surpreendido. Vamos para coisas sérias? Mais ainda? Mais ainda. Tudo agora foi sério. eu estou só aqui a tentar destruir mesmo o podcast. Tá? Mas eu estou convencido que eu vou conseguir. É assim, eu para dizer qual vai ser aquela área emergente e que vai ter fortes desenvolvimentos no futuro, eu tinha que a dizer e nós daqui a 10 anos depois íamos ver se é verdade ou não. Okay? Em todo o caso, há aqui algumas dimensões que são muito importantes para nós, que é a parte computacional. Que há muitos anos se fala, os computadores, mas agora mais pela capacidade de processamento de informação. Eu ouvi um dia deste que o ChatGPT equivale 5.000 anos de informação trabalhada por nós humanos. Estão vendo? Portanto, a capacidade de tratar dados e também as simulações computacionais aplicadas a casos reais, eu penso que vai ser aí uma área emergente. Quando eu vou ao SolidWorks e falo-se um modelo matemático ideal, eu penso que o futuro vai permitir que a gente ponha ali uma ferrugemzinha, uma folga, um empeno e isso tudo esteja no mesmo ambiente. Isso aqui é que era ouro sobre azul. Contudo, a engenharia é sempre imprevisível, não é? É uma coisa assim que nunca... É imprevisível, nunca se sabe o que se espera, não é? Depois também aqui uma questão de... O mercado também vai ditar umas coisas evoluem, não é? Pois, é isso. Há tecnologias que aparecem, desaparecem. Há uma tecnologia que nunca vai desaparecer, que é o professor. Sim, isso. Agora isso com a sério. Covid, os professores vão para o desemprego e o caneco. Fazem sempre pode-se falta. dizer, não é? Sem dúvida, fazem sempre falta. Mas eu acredito que hoje em dia um engenheiro que saia da universidade tem que certamente, digamos, dominar a parte de computacional, de simulação, muito mais do que se calhar era necessário há uns anos atrás, não é? E portanto, cada vez mais não, sempre foi assim, mas aquilo que um bom engenheiro deve apresentar hoje, claramente que é muito diferente há uns anos atrás. E olhando para o panorama atual, aquilo que eu lhe pergunto é, qual é que acha que nos dias de hoje, uma pessoa que está a sair hoje da universidade, qual é as características que diria que um bom engenheiro deveria apresentar? Eu, para mim, a melhor e a mais importante é saber comunicar. Para mim é mais importante. Saber que está numa conferência, num evento importante, numa feira internacional e encontra aquele VIP no elevador e tem 30 segundos para brilhar, para convencê-lo. Okay? Ou se está numa conversa de café e está ali uma pessoa interessante e tem mais tempo. Saber comunicar em cada momento
passar a ideia. Eu penso que isso é das grandes características que temos que ter hoje em dia, mas seja quem for. Vai para além de falar, não é? É saber ouvir, é saber interpretar. Exatamente. Se a gente for, por exemplo, aí ao YouTube e procurar como comunicar, vai encontrar alguns vídeos mais ou menos curtos, tocam nestes aspectos essenciais, que nós sabemos comunicar, apresentarmos a nossa ideia. Captar a atenção, não é? Dos nossos ouvintes, senão não faz sentido. Exatamente. A gente, quando vai vender o nosso peixe, procurar um emprego numa empresa, a gente tem que chamar a atenção do patrão, porque somos todos iguais, todos fizemos análise, órgãos de máquinas, os projetos integradores, somos todos iguais. Muito bem, o que é diferente, não é? Porque é que te vou escolher a ti? Claro. Pois. O que é que faz a diferença? Eu trabalhava num podcast, eu era presidente da associação, eu organizava estes eventos, eu organizava férias para a malta. E isto significa que a pessoa tem características de trabalho em equipa, liderança, saber ouvir, saber aceitar uma crítica. Sim, sim. Se eu sou mais introvertido, também tenho o meu espaço como programador, num bom escritório, e, portanto, há espaço para todos, também não podemos ser todos Sim. comunicadores, como é evidente, não é? Sim. Então temos espaço para todos. Era essa a característica fundamental de comunicação. Gostei. E vocês têm esse potencial todo, e depois também há uma crítica, não ter medo de aprender coisas, não é? Não ter medo de aprender, sim. Saber admitir que ainda temos muito para aprender. Não é? Nunca sabemos tudo. Nunca. Sim. Claramente. Claro que sim. Mais um joguinho, pode ser, professor? Vamos lá. Ok, desta vez vou-lhe dar 4 temas, 4 palavras, e o professor vai ter que dizer a primeira palavra que lhe vem à cabeça. Por exemplo, futebol, Ronaldo. Está a perceber, professor? A dinâmica do jogo. Ou seja, posso começar? Vamos lá. Engenharia. Mecânica. Race Party. Minho. Enterro da gata. Fantástico. Uma mais difícil. Este do Miguel compromete-me. Professor, eu ainda estou magoado consigo de ter lá como filho. A última. Paulo Flores. Eu próprio. Sim, senhor. Okay. Eu próprio. Ok, professor. É justo. Paulo Flores. Meus caros, eu vou-vos destruir o podcast mesmo, que eu tenho aqui uma garrafa de 50 anos de vinho do Porto, oferecida pelo professor Jorge Ambrósio. E vamos beber, quando vocês quiserem. Ou bebemos durante ou no fim. No final, mas fica registado. Sim, fica registado para toda a gente ver. Destruído o podcast. Vamos passar então aqui às perguntas do público, ok? Temos 3 perguntinhas do público, ok? Portanto, qual foi o melhor momento que viveu no enterro, tanto como estudante ou como docente? Falar em enterro? Ao seu critério. É assim, Até pode falar um pouco como é que era o enterro há uns anos, não é? Era necessariamente muito diferente. Agora um espaço que é mais exíguo, mais concentrado, mais abafado. Antigamente era assim mais um ambiente mais aberto. No ambiente das pessoas, espaço físico. Mas é assim, também há tanto tempo que eu fui estudante, as memórias que eu tenho são aquelas mais presentes do ano passado e deste ano, em que o ano passado estive 2 horas convosco e este ano 1h30. Estou a perder qualidades. Não é nada. Por meia hora. Mas por acaso acho engraçado que o ano passado eu tinha falado com colegas meus de um ano mais velhos, e eles tinham dito que o professor já tinha aparecido no enterro uma vez. E eu disse, a sério, o professor? Ainda não tinha apanhado o professor. A sério, é um professor do departamento que vai ao enterro? Achei mesmo engraçado. E depois, este ano, quando vi o professor no enterro, realmente foi uma coisa mesmo espetacular, deixa-me dizer-lhe, porque é diferente, ninguém esperava. Isto também depende das dinâmicas. Havia aqui um colega vosso que trabalhava na associação, ele convidava-me sempre, e um rapaz porreiríssimo, e pronto. Também depende também depende do momento. Mas de facto as memórias que eu tenho mais presentes, isto é mesmo só para a gente para mostrar, ser de palavra e dizer que já podem ver aqui os 50 anos e os 3 copos, e isto foi o que sobrou do outro dia. Não sei se quiser mostrar mais perto, professor, para que a caixa está muito bonita. Vamos tentar. Impecável. Depois o Miguel e o Afonso fazem aqui uma edição, ok? Claro que sim. Sim. Vão tirar as coisas importantes. Okay? Já vamos aprovar, não é? E obrigado ao professor Jorge Ambrósio que me ofereceu esta garrafa nos 50 anos. Pronto, vamos celebrar consigo. Pois, outra pergunta do público, que é: como é ser o maior rei do departamento?
Isso é um palavrão. Foi a pergunta do público, professor. Eu não posso. É aceitar, não é, professor? Como é que é ser o maior? Isso são dois palavrões, que é ser rei e dentro dos reis, Maior. o rei dos reis, não é? Eu vou responder de uma forma muito simples e a sentimento. Eu tenho aqui vários prémios, uns científicos, outros mais académicos. Eu costumo dizer que só gosto de um prémio, que é este que diz aqui assim, que é oferecido pelo Namekun. Na primeira edição criou este prémio para o melhor professor, ainda utilizavam um símbolo antigo, que diz: o Namekun reconhece Paulo Flores como o docente mais acarinhado. Eu não sei como é que isto se mede, mais acarinhado, só um censor. Prémio do professor do ano, é isso? E, de facto, este é o prémio que eu mais gosto. E desse palavrão, essa pessoa simpática que está a dizer que é o rei. Eu também gosto muito dos alunos. Eu, o dia que for para a aula contrariar e dizer que os alunos são os bandidos, eu devo ter que fazer aí uma introspeção pessoal. Professor, mas lá está, eu também concordo que o professor consegue ter uma capacidade mesmo de se aproximar de nós, digamos, de quebrar aquela barreira do gelo, professor-aluno, exatamente. que é bastante importante. Através do humor, através mesmo de... Tal como já tinha dito, claramente que tem que vir das duas partes, mas começando pelo professor é mais fácil para um aluno. Não sei se será. Sabes, também acontece com naturalidade, porque um professor é um ator. E também se entra para a aula e não está satisfeito, não se diverte, é claro, também temos circunstâncias da vida, sim. Se nos morreu alguém, se temos alguém próximo doente, isso também nos condiciona. Agora, eu não posso estar sempre mal disposto contra os alunos que não me conhecem de lado nenhum. Tenho que ir para a aula, ainda por mais de matérias interessantes que eu gosto. Exato. Portanto, ganhámos mais, estivemos todos na mesma equipa. Depois também temos de ter aqui um problema genético. O meu pai é professor. A minha mãe é professora. Teve a arte de ensinar. A minha irmã mais velha é professora. O outro meu irmão é professor. São professores. Pronto, somos 5 professores. Um teve um devaneio, é médico. Pronto. Enganou-se a escolher. Embora também tenha uma componente letiva, portanto também tem lá o vírus a funcionar. Certo. Então a pessoa tem 6 irmãos, são 6. 6, eu sou o 5º. Certo. Há bocado o Afonso estava a falar, a brincar com um carrinho, eu estava-me a lembrar daquele ecossistema com os meus irmãos, que éramos 4 rapazes e 2 raparigas. E aquilo, havia ali uma competição entre as brincadeiras e com os carrinhos e isso tudo. É preferível... Eu penso que isto não é assim muito discutível, mas é preferível ter 6 irmãos do que não ter nenhum. Estamos ali num ecossistema... Aquilo é um ecossistema competitivo também de sobrevivência e... Certo. É verdade, aprende-se muito. Sim, eu também com as brincadeiras. Ainda para mais, nós somos os 6 muito próximos. Aquilo é mesmo... Não é aquele que tem 40 anos e nós 20, que é o nosso segundo pai. Certo. Então os jantares de família ou almoços de família são sempre... confusão total e absoluta. Natal já estou a imaginar aquilo tudo. É verdade, mas é agradável, eu também posso partilhar um bocadinho esse sentimento, porque a parte da família da minha mãe também é muito grande, e é engraçado quando a pessoa está num almoço qualquer, de Natal ou o que for, e estão 30 pessoas à mesa, é engraçado, não é? Pois, é outra vida. Exatamente, do que só um jantar com 10 pessoas, não é? É sempre diferente. Eu tinha aqui um amigo no departamento têxtil, o professor Pedro Souto, que faleceu há 2 ou 3 anos, no dia de Natal. E ele tinha 3 filhos. E ele dizia: eu estou condicionado pelo carro que eu gostaria de ter mais. Que é o espaço que ele tem no carro para colocar a família, ele, a esposa e 3. Claro, quando os meus pais tinham 6, não havia as questões da segurança. E então iam 5 miúdos lá atrás, um no colo da mãe. Cabiam todos. Não era obrigatório cinto de segurança. Aqueles era outro contexto. É mais avardo, não é? Mas também antigamente, lá está, as pessoas não tinham o entretenimento que existe hoje e tinham que se entreter com outras coisas, não é? Sem dúvida. Tudo, não é? Os filhos, pronto, era a fonte de entretenimento dos pais. Antigamente é que era divertido, só havia uma televisão por família. Como é que a gente escolhia um programa? Também só havia 2 canais, não é? Pois. Não era difícil. Hoje é um espetáculo, vai ao YouTube, à internet, escolhe o que quer ver e quando quer ver isso tudo. Mas é um problema às vezes, porque às vezes uma pessoa tem tanta coisa para ver, abre a Netflix ou abre a HBO, ou o que é, tanto filme, tanta série, que uma pessoa fica, o que é que eu vou ver? Não sei, enquanto que antes a vida era mais simples, era ou isto
ou aquilo. Por um lado não tínhamos essa opção de escolha. Embora eu gostasse na minha infância de ter o telemóvel e essas coisas todas, mas não havia. Mas naturalmente que o critério de escolha deve ser sempre aquilo que é necessário e que nos diverte. Dentro da legalidade, claro. Ou não, às vezes. Ou não. Mas a simplicidade da infância acho que é uma coisa que infelizmente não está a ser preservada. Aquela simplicidade de, não sei... Sei lá, a felicidade em poucas coisas, não é? Tipo, hoje em dia é muito... As crianças vão para o TikTok, vão... Não sei, penso que... Precisam sempre de mais, não precisam ser não há aquela feitas. felicidade que havia antes, enquanto crianças, não sei. As coisas estão mais rápidas. Sim. Eu não sei se estou correto, se estou errado, mas no passado um clube era campeão, festejava uma série de dias. Agora um clube é campeão nacional, festejam num momento com tanta intensidade e de depois, repente no dia a seguir já... esfumou-se. Eu posso estar errado, mas tenho a percepção que antigamente as coisas eram saboreadas. Parece que agora é um sentimento artificial, não é? E começa logo um outro desafio. Estamos na silly season, portanto há que aproveitar. Certo. É verdade, professor. Queres fazer tu esta última pergunta? Podes fazer tu que eu fico. Ok. Professor, a outra pergunta do público é: de onde vêm tantos ferreiros? Pá. A gente de vez em quando comete assim umas loucuras. E eu uma vez contactei a Ferreiro: olha, vocês gostavam de nos patrocinar aqui na Race Party? Embora eu tenha aqui o dilema que no inverno tudo bem, no verão eu tenho aqui já um dilema. Portanto, o nosso desafio é que para o ano tenhamos aqui não um Ferreiro na Race Party, mas uma bancada da Olá. Isso vai ser engraçado. Isso era muito fixe. Isso aqui é. Professor, deixa-me ir roubar um geladinho para o ano. A ideia é a gente ter ali, sei lá, 600 gelados, dá 2 para cada um. A ideia é incrível. Acho que sim. Aqui o desafio para o ano. Professor, estamos quase a chegar ao fim. Espero que esteja a gostar. Não sei se era isto que estava à espera, se... Está muito rápido, mas está divertido. Já aprendi aqui algumas coisas. Nós é que aprendemos consigo, lá em casa nunca, de certeza também, não é? Nunca tinha pensado. Podemos passar então para esta parte que nós gostamos de chamar de sugestão cultural. O convidado traz, por exemplo, um livro que gostava de apresentar, pode ser um filme, uma música, o que achar conveniente apresentar ao nosso público, ou a nós. Uma sugestão cultural. O seu livro, por exemplo. Isso eu por acaso estava a pensar sugerir o meu livro, mas não tenho aqui, nem me ficaria bem, nem era cultural. Portanto, fica logo fora de parte. O que é que eu posso sugerir? Algo que eu estou a ler com muita calma, que é um livro sobre Emma Goldman, uma ativista que nasceu na Rússia, na atual Lituânia, e migrou ainda jovem para os Estados Unidos. 1800 e qualquer coisa. Muito sensível, mas muito revoltada com as injustiças sociais. Depois teve muita atividade ali nos sindicatos, em Chicago. Tem uma tradução em português muito interessante. É um livro volumoso, mas que dá para a gente ler umas 30, 40 páginas assim numa noite e dá para refletir. O professor gosta muito de ler? Não leio muito. Não. Eu gosto mais de escrever. Eu desde miúdo que tenho dificuldade em concentrar-me na leitura de textos longos. Normalmente 50 páginas é aquele meu limite de capacidade de ler um livro. Posso depois ler na mesma noite, mas tem que ser outra temática. É um gosto, não é? É uma limitação. Não diria uma limitação, porque... Eu também não sou muito fã de leitura, por acaso. Mas é curioso, se nós lermos 15 minutos, o Afonso está a ver ali Está a ver o que a cortina do gabinete a explodir. Se tudo correr bem, nada vai explodir o gabinete aqui vivos. E a malta vai confirmar que correu bem quando a gente beber aqui o Porto. Dar aqui um brinde. Professor, agora perdi-me. Se nós lermos 15 minutos por dia, não é muito. Não. Ao fim do ano são muitos minutos. É muita informação que a gente... Sim, capta. E depois assim para ali uma coisa que nos fica para... 15 minutos não é quase nada no nosso dia. Hoje em dia não. Nos últimos 5, 6 anos procuro acompanhar na internet palestras na área da cultura, da filosofia. Tenho interesse. E é mais fácil ouvirmos. Porque o professor, ao longo do dia, já é o dia todo à volta da engenharia. Se calhar é um bocado a sua escapatória desse mundo e se calhar
digamos, explorar outras áreas, não é? Se calhar é sempre importante, é saudável, não é? Digamos, sair assim de vez em quando do mundo da engenharia. Exatamente. Professor, eu tenho assim mais uma questão para terminar. E é uma questão para o professor, para refletir, que é... Claramente eu olho para esta parede, até não conseguem ver na imagem, mas tem muitos mais ali em baixo, mesmo aqui atrás. O professor é uma pessoa muito bem sucedida, está cheio de prémios, cheio de certificados, ninguém pode dizer que não. Tendo o professor já tendo conquistado tanta coisa, o professor tem assim um grande próximo objetivo que consiga definir, e eu ainda quero fazer isto. Ou ainda falta isto para eu me sentir realizado. Miguel, isso de ser bem sucedido depende sempre da perspectiva. Eu até hoje, eu penso que já ensinei, sei lá, para aí uns 5.000 alunos, 10.000, não tenho presente. Mas nesses alunos só tive um estúpido. Porque ele um dia virou-se para mim e disse: eu queria ser como você. Eu fiquei triste porque o que me faz feliz não é o que o faz feliz a ele. E a perspectiva que ele tem de mim não é necessariamente uma perspectiva completa, que eu também tenho as minhas tristezas e as minhas angústias. E as angústias nascem quando? Quando nascemos. Quando é que elas terminam? Quando morremos. Entretanto, é quando a gente está aqui. Sim. Okay? De maneira que grandes sonhos, eu tenho um sonho que eu não vou aqui revelar, que é automobilístico. Okay? Tem a ver com o nosso almoço. Em termos profissionais, estou muito confortável, desde sempre, embora eu tenha aqui mais coisas que eu gostaria de fazer sempre em prol dos alunos. Há sempre uns ingredientes que a gente todos os anos procura acrescentar. Sei lá, é muito raro eu ter os mesmos slides exatamente iguais de um ano para o outro, portanto, a Rispart apareceu, está estabilizada, pode haver aí qualquer coisa. Portanto, em termos profissionais, estou muito confortável. Eu tenho apostado muito nos últimos anos nesta componente pedagógica e de ligação com os alunos. Tenho aí uma ou duas ideias que, se aqui me ajudarem, aqui eu vou dizer, sei lá, o professor Helder Pouga, o professor Filipe Marques, o professor Filipe Silva, o professor Luís Alves. A gente pode fazer aqui uma coisa gira na ligação ensino-empresas. Isso seria uma coisa gira que eu gostaria de fazer mais por satisfação do que por qualquer outra razão económica ou profissional. E depois aí nos motores eu gostaria de, até aos 55 anos, tenham um objetivo em mente e estão convidados para os 55 anos virem almoçar comigo outra vez. Salve. Não é para todos. Espero que sim, professor. E a vida. Espero mesmo que sim. Mas então, pronto, depois fora da câmara o professor vai nos revelar a nós. Mas... Posso revelar, mas eu não queria aqui... Aqui parece fica que segredo, fica segredo entre nós aqui. Professor, de tudo o que conquistou, diria que ser professor é o que mais o completa, não é? Eu até vou contar aqui um episódio da minha vida. Eu, quando estava no 12º ano, uma das áreas que eu gostava imenso era a matemática. E até se calhar era natural que eu fosse um professor de matemática. Mas não sei exatamente porque eu tinha ideia, meu pai é professor, a minha mãe é professora, os meus irmãos, eu professor não quero. Acabei sendo professor, não é? Portanto, é claro que nunca houve aqueles almoços, vamos agora discutir como é que se ensina, e quando houver um aluno assim, como é que se ensina? Mas podemos imaginar que houve uma série de momentos de partilhas lá entre família que certamente nos vão enriquecendo uns aos outros, não é? Portanto, eu sinto-me bastante confortável com a minha profissão e costumo reclamar quando os meus colegas não se sentem confortáveis. Eu, se um dia não estiver confortável aqui a lecionar ou apanhar batatas, já fiz quando era novo, trabalhar para a IBM, a indústria do rolo de massa, não é? Esta foi uma private joke. Mas lá está, eu penso que a arte de ensinar é algo que nasce com cada um. Pelo menos eu nunca ensinei, mas a minha mãe é professora e o meu pai também. Mas eu acredito mesmo que ensinar seja uma arte, seja algo intrínseco à pessoa, porque há muita gente e mesmo professores, que têm muito conhecimento, são pessoas que nota-se que têm um conhecimento muito amplo,
mas que Depois tem a dificuldade a de passar parte cá da para fora. comunicação, É. que lá está, o professor falava de comunicar e conseguir fazer passar a informação, lá está, não está presente, ou está de forma muito Escassa. muito escassa, exatamente. E penso que seja mesmo uma capacidade intrínseca de cada pessoa de se fazer chegar a informação, e acho que sem dúvida, no seu caso, lá está, Não falha. não falha mesmo. Muito obrigado. Eu penso que isso tem a ver também, como eu já referi, com o meu ambiente familiar. Mas assim, se eu estiver a dar uma aula, ali a passar slides, e se eu estiver a ver que os alunos estão noutra onda, ou porque vão ter um teste na aula a seguir, ou porque tiveram um teste antes, naturalmente que os vai perturbar. Então ali a chover no molhado não faz sentido, é preferível pararmos, refletirmos um pouco, e dar uma aula mais leve e recompensar nas seguintes. Temos que nos ajustar às circunstâncias. Se calhar nunca fui assim. Eu acho que hoje sou o melhor professor do que era há 25 anos. Há 25 anos eu acho que não era mau, mas acho que agora sou melhor um pouco, não é? Portanto, É aquela dinâmica que amanhã vai ser sempre melhor que hoje, não é? E a questão Hoje é melhor que ontem. E a questão de sabermos comunicar também é importante, é como faz um ator quando está no palco. Ele tem um plano, inclusive aquelas piadas e imprevistos estão planeados, como é evidente. Mas às vezes há uma reação diferente do público que ele também tem que se ajustar. Adaptar, claro. A malta riu-se antes da punchline, a malta riu-se antes daquela piada e ele tem que decidir quanto, já se riram ou não quanto. Isso aqui é a mesma coisa. Eu improviso. Eu tive um professor espetacular, mesmo espetacular, que eu não vou dizer o nome. O que é que ele fazia? Entrava, vamos supor, às 9h05, a malta ia entrando, e ele aguardava até às 9h10. Chegado às 9h10, começava a passar slides. E aquilo era um monólogo. Nós podíamos estar a falar, a jogar as cartas, ele era imperturbável. Okay? Eu não sou assim. Se estiver a dar aula e o Miguel for ao bolso buscar o lenço, já não vai te perturbar. A entender? Claro. Eu, se calhar, gostava de ser como o outro, imperturbável. Não gostava nada. Isso é uma característica um bocado complicada. É atenção ao aluno. É atenção ao aluno de... Lá está. Tentar ver se o aluno está a Mas perceber. aquele professor é espetacular. A gente, professor, não estou a perceber. Ele continua lá, vai lá. Imperturbável. Engraçado, engraçado. Mas não foi meu professor aqui na mecânica. Pronto. Já passou o tiro ao lado. E os meus colegas. Professor, Penso que é isso, não é? foi o nosso... Queremos lhe agradecer por ter vindo e também dizer que foi o nosso último convidado. Este foi o nosso último podcast. episódio. Aí foi para encerrar. Foi para encerrar em grande. E em grande. E vamos agora, com o prazer do professor Miguel, Paulo Flores. Professor, muito obrigado mesmo pela sua Afonso, presença. muito obrigado. Muito obrigado. Esta parte, eventualmente, é das mais importantes. Pode, não é? Claro. pode. Portanto, se alguns de vocês estivessem aqui próximos, façam um favor de me visitar. O ok? professor está a oferecer um bocadinho de vinho do Porto. Vocês nunca imaginaram estar a beber um vinho do Porto de 50 anos Com o professor. no gabinete de um professor? Eu não sei se isto nos Inédito. causará alguns problemas. Isto ninguém vai partilhar, isto não vai ficar só entre nós. Isto é água. É Ah, água, sim. sim. Cheira a água. Meus caros, Obrigado. saúde do vosso podcast, que vai ter novas edições certamente. Sim. E às vossas boas férias e intermeadas com energética industrial. Obrigado, Sucesso. professor. E ali à malta que nos está a ouvir, apareçam aqui ainda. Obrigado, pessoal, por terem visto. É isso. E Até sempre. Façam like, subscrevam o canal do Namecum, vizinho de cima, vizinho de baixo, o periquito, o canário, isso tudo, está bem? Cães. E visitem o novo canal do professor Paulo Flores, que agora está a arrancar, não é? Vocês pediram para fazer um canal, Pois foi. criei o canal Pronto. há pouco tempo. Exatamente. Passem por lá e subscrevam também. É isso mesmo. Prontos. Obrigado, pessoal. Combinado. Obrigado.